Amém. Mateus capítulo 28, a partir do verso 18 diz: E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Irmãos, este é o aval que Deus dá aos seus discípulos, a autoridade, o conhecimento para gerar outros discípulos. Esta é a lei de Deus para a sua vida. Quem quer que esta lei se cumpra sobre a sua vida? Você quer? Você abriria mão dessa lei de Deus, deste privilégio que Ele te dá? Olha, eu vou investir, a história vai, aqui é a consumação, né? Quando Jesus diz, ó, ide, antes Ele fez o quê? Ele resgatou das trevas, Ele curou as enfermidades, Ele libertou dos demônios, libertou das opressões, depressões. Ele fez uma obra tremenda. Ele morreu lá na cruz. Ele foi separado do Pai por amor a nós. Ele sofreu tudo isso, realizou todas essas obras, para depois Ele chegar e te dar essa autoridade. Olha, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina a guardar o que eu vos tenho mandado. Ele realizou toda a obra para chegar aqui no final do livro, no final da história, e te permitir isso. Eu te pergunto, diante de tudo que Ele realizou e a permissão que Ele nos dá hoje, nós vamos abrir mão disso? Aqueles homens não abriram. Eles foram até a morte. O único apóstolo que não foi martirizado, segundo os historiadores, foi João. Esse morreu mesmo de velhice. Velhinho, morreu mesmo de velhice. Todos os demais foram martirizados. Foram homens que foram até a morte mesmo. E o sangue deles foi o que gerou vidas, e vidas abundantemente. Está acontecendo alguns detalhes, como eu falava com vocês até do programa que passou aí, em que há uma maquinação, porque a Bíblia diz o mundo jaz no maligno. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, a Bíblia diz que o mundo está sendo governado por Satanás, não é isso? Jesus Cristo disse que o príncipe deste mundo está julgado. Se ele é príncipe, ele tem um reino. Paulo diz, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Se ele é considerado como um Deus deste século, significa que ele tem um certo domínio, ele tem influência espiritual, tem uma série de situações. E as maquinações do inimigo, elas não param, elas não cessam. Como que o inimigo atua? Principalmente através dos meios de comunicação. Por quê? O objetivo não é alcançar o maior número de pessoas possível, da maneira mais rápida. E qual a melhor coisa de se fazer isso? Pelos meios de comunicação, principalmente, e é por isso que nós estamos clamando e esperando em Deus, que tem todo o poder nos céus e na terra, que Ele também nos abra os meios de comunicação, para nós entrarmos lá, aonde o diabo está, a gente vai entrar também, e a nossa palavra é maior e vai prevalecer. Então nós queremos essa batalha, esse é o clamor do nosso espírito. E não interessa com quem nós vamos ter que nos defrontar, isso não interessa, interessa abrir a boca e anunciar o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. Isto é o que interessa. Então, você tem uma ordem de ir por todo mundo,
Em Atos 1:8, Jesus vai dizer assim, ó: recebereis a virtude do Espírito Santo, sereis... É a repetição do que nós acabamos de ler em Mateus, que também está escrito em Lucas 24:49, e toda a Bíblia vai falar dessa autoridade, dessa dádiva, dessa glória do Espírito Santo, capacitando os seus discípulos a serem os seus mensageiros. E ele diz assim: olha, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Você já guiou pessoas a Cristo Jesus? Você já pregou o Evangelho para pessoas? Vamos esquecer essas pessoas para quem você pregou o Evangelho. Vamos lembrar das pessoas que pregaram o Evangelho para você. Você gostou de que elas tivessem valentia? Você gostou que elas dissessem, olha, passava por você e dizia assim, ó, estou orando por você. Você gostou que pregassem para você? Você gostou que alguém chegasse para você e dissesse assim, a Bíblia é a palavra de Deus? Quantos não gostaram de receber uma Bíblia de presente e essa Bíblia transformou as suas vidas? Que obra tremenda! Eu te pergunto, isso foi bom ou ruim? Isso foi bom ou foi ruim? Não foi maravilhoso conhecer Jesus? Qual o anseio do teu coração? Não é que o mundo conheça o mesmo Jesus que você conheceu? Eu te pergunto, Jesus está dizendo, ide por todo mundo, disse para aqueles que pregaram para você, e hoje ele diz para você, para que você pregue a outros. Eu te pergunto, você vai deixar que alguma coisa pare a pregação do Evangelho nos teus lábios? Você vai permitir que leis ou forças humanas cessem a sua voz? Você vai permitir? Eu te digo que Deus não permitirá, se você também não permitir. Ele vai ser contigo, Ele vai contemplar a tua ousadia, Ele vai contemplar a tua valentia, não vai deixar que você seja parado. O que acontece? Quer ver uma coisa? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, vamos ver um pouquinho da história, quando eles, logo no comecinho, quando eles saem cumprindo isso que Jesus disse, ide por todo mundo. Atos 4:5 diz assim, aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém seus principais anciãos, os escribas, Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, Alexandre, todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. Pondo-os no meio, perguntaram, com que poder, ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo, vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse, é que este homem está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam, e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus, e vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo, que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João, lhes disse, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e nem achando motivo para os castigar, deixaram-os ir.
por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Veja que história fantástica. Eles saem anunciando, e como Jesus disse, os sinais seguirão aos que creem, seguiriam aqueles que crescem na palavra, os sinais estão aí. Pedro curou um homem lá na porta do templo, chamada Formosa. Os anciãos estão dizendo, olha, nós não podemos negar. Eles fizeram um sinal notório. Não temos como negar, está lá o Anás e Caifás, os sumos sacerdotes. Não dá para negar o que esses homens fizeram. Mas mesmo assim, vamos ameaçá-los. Você vê o que é uma liderança? Vamos coagi-los. Vamos dizer para eles não falarem mais no nome desse Jesus. Vamos dizer para eles não divulgarem mais essa doutrina deles. Vamos ameaçá-los da maneira que pudermos. Ameaçaram. Aí Pedro diz assim, julga aí. Quem que nós temos que obedecer? Vocês ou a Deus? Vamos dizer uma coisa. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Acabou, o nosso parecer é esse. O que vocês vão fazer, o que vocês vão dizer, isso não nos interessa. As ameaças de vocês, nada absolutamente interessa. Nós vamos continuar. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nós fomos comissionados sobre a terra para isso, meu irmão. Se eles dizem, vamos parar, vamos dar um tempo, não tinha mais por que eles continuarem vivos. E eu te digo, se a razão da sua vida não for a pregação do Evangelho, não tem por que você estar na igreja, não tem por que você estar vivo. Deus está sustentando a sua vida para que você seja um ganhador de almas. Assim como alguém foi um ganhador de almas e você está incluído no currículo de alguém, Deus quer que outros milhares e milhões estejam incluídos no teu currículo. Então você tem que dizer também para os homens, para os governos, para as suas leis, para os hipócritas, para os falsos, para os mercenários, para quem quer que seja, não posso deixar de falar do que tenho visto e ouvido. Esse Jesus a quem vós crucificaste, ou seja, esse que vocês rejeitaram liderança, ele foi posto por cabeça de esquina. Ele é a pedra angular, ele é a edificação. E interessante que a palavra vai dizer no verso 21, que o povo queria, mas a liderança não queria. Irmão, vou te dizer uma coisa, passe por cima de qualquer liderança, o nosso alvo é o povo. Um jovem discutia comigo, tentava discutir comigo, e ele dizia, você não acha que você tem que respeitar a liderança? Que eu dizia para ele, eu entro nas igrejas, eu rasgo é o verbo, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, eu não tenho compromisso com eles, eles não sustentam as minhas vestes, não me dão o pão de cada dia, eles não pagam o meu salário, eu rasgo é o verbo, porque é isso que Jesus me mandou fazer. Ele diz, mas você não acha que tem que respeitar as lideranças das igrejas? Eu digo, eu não respeito nada nem ninguém, eu só respeito aquele que me manda falar. O que ele me manda falar, eu falo e acabou a história. Glória a Deus. Mas aí não te chamam de novo. Eu falei, quem disse que eu estou preocupado de voltar no mesmo lugar? Agora, eu sei que o meu Deus me disse, a porta que eu abro, ninguém fecha. E se ele quiser abrir a mesma porta 500 vezes, ele vai abrir. Eu conheço ele. Eu sei que ele tem o título de soberano. Ninguém impede o seu querer. A Bíblia diz que operando Deus, é esse Deus que nós servimos. Irmãos, o nosso alvo, o nosso ministério é restauração. O nosso alvo são vidas do povo. O nosso alvo são almas sedentas da verdade. Passe por cima de tudo que é liderança. Conheça a Bíblia, conheça a verdade. Receba a unção quando Deus te disser, vai, sai pisando. O nosso alvo é o coração sedento do povo. Não estamos aqui para ser detidos por liderança. Deus vai nos abrir a porta e eles vão ranger os dentes, eles vão se levantar, mas não importa, porque a nossa missão será cumprida. Não importa. Nós temos atravessado, meu irmão, por cima de tudo que é liderança na nação brasileira e temos alcançado vidas sedentas.
A internet é uma porta tremenda. Deus já até revelou que tem jovens de outras igrejas com os nossos estudos se reunindo de casa em casa, escondido dos seus pastores, estudando o que nós temos jogado na internet. Você tem ideia do que é isso? E por acaso, quando eu estiver diante dessas lideranças, é para dizer a paz do Senhor, meu irmão? Ah, meu irmão, não é não. Posso dizer muitas coisas, menos isso. Então, você vê aqui a situação de Pedro, de João. A liderança reconheceu que o sinal era tremendo, mas mesmo assim, porque ia tirar o privilégio deles. Eles não oravam, por mais que eles orassem, ninguém ficava curado. Por mais que eles tentavam expulsar demônio, demônio nenhum saía. Eles estão lá secos e secos. Chega Pedro e João fazendo um alvoroço desse, um homem de 40 anos que era paralítico das duas pernas, daqui a pouco está saltando dentro do templo, glorificando. A multidão se voltou para Pedro e João. Epa, Deus está aqui. A liderança, vamos mandar esses homens calar a boca. Você pode receber esta frase, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Existem alguns missionários, isso estava passando na TV, que estavam no meio dos índios. Eu te pergunto, os índios são vidas que precisam conhecer o Evangelho? Precisam. E como precisam? A vida dos índios é adorar sol, adorar lua, rituais de magia negra no meio de tribos indígenas, porque o diabo não está destruindo só na cidade grande, está destruindo em tudo que é lugar onde tem um ser humano, assim como nós temos sede de salvar almas e digo, eis-me aqui, Senhor, aonde houver uma vida sedenta, eis-nos aqui. Assim o diabo também olha onde tem uma vida, ele vai lá para destruir. A missão dele é essa. Jesus falou que ele veio para roubar, matar e destruir. Nós não podemos ficar de braços cruzados. Temos que orar, temos que buscar, conhecer, nos aperfeiçoar e ouvir a voz de Deus. Quando Deus disser, ide, a gente vai. Então, em tribos indígenas, missionários estão sendo expulsos pelo próprio país. Agora surgiu uma lei, proselitismo é crime. Você sabe o que é um proselitismo? Você é um prosélito, eu sou um prosélito. Prosélito é aquele que abraçou uma causa, abraçou uma religião. Eles dizem que proselitismo é crime. Mas os hipócritas, mercenários e ladrões dos partidos políticos que estão estampados nas nossas TVs e nos nossos rádios, estão tentando fazer prosélito o tempo todo. Filie-se ao partido tal, o nosso ideal é X, o nosso ideal é alfa, o nosso ideal é ômega. Não é isso que está aparecendo na televisão? Eles estão tentando fazer prosélito, trazendo pessoas para os seus partidos. Mas você, como um cristão, não pode pregar o evangelho a um índio, a um chacal, um canibal, a mais ninguém. É lei. E eu te pergunto, você será um seguidor dessa lei? Sim ou não? Não. Então tu serás um marginal. O que está acontecendo? Estamos voltando ao tempo da perseguição das igrejas primitivas. Está chegando o tempo de só ser crente quem é crente mesmo. Só vai estar de Bíblia na mão e caminhando para a igreja quem é crente mesmo, verdadeiro crente. Porque está chegando o tempo do arrebatamento da igreja. E o arrebatamento da igreja tem que ser igrejas, as virgens prudentes, transbordantes. Está chegando aquele tempo, porque como dizem alguns pregadores, a igreja nasceu na prova e vai entrar no céu na prova, na dureza. Não vai ser moleza não. Paulo diz que no final dos tempos haveriam homens cobiçosos, gananciosos, detratores, não respeitando pai e mãe. Pedro diz que estariam se banqueteando com o rebanho de Deus, homens mercenários, vendendo o rebanho, fazendo do rebanho uma massa de manipulação. Mas você tem conhecimento, não vai deixar de falar do que tem visto e ouvido, Deus vai contar contigo e vai cumprir a missão na sua vida.
Lá na tribo indígena, eles têm uma tradição. Quando nascem gêmeos, eles dizem assim, gêmeos? Igual, ele não usa a palavra gêmeos, são iguais. Nascem filhos iguais, sabe o que eles fazem? Eles dizem assim, um é de Deus, o outro é do demônio. Como eles não sabem qual é de Deus e qual é do demônio, eles matam os dois. O que é isso? Ignorância em todos os sentidos. Porque as lideranças do mundo são hipócritas. A ONU é uma organização falida. A ONU está preocupada com o petróleo. A ONU está preocupada com aquilo que move o mundo. É dinheiro, é o combustível. A preocupação da ONU é essa. A ONU não tem visão espiritual. Enquanto na cidade grande nós estamos acessando a internet, vivendo o mundo do computador, temos o antibiótico, que livra vidas da morte, temos a penicilina, tem um monte de... A indústria farmacêutica está aí a todo vapor salvando vidas. Enquanto nós na cidade grande estamos vivendo isso, os índios estão abandonados no interior das florestas, morrendo, porque as lideranças do mundo os abandonou. Sabe por quê? Eles dizem que não pode influenciar na cultura do índio. O índio tem que continuar com a sua cultura. E pegaram missionários evangélicos que estavam no meio da cultura, porque um pastor chegou para o índio e disse assim, não, rapaz, isso aí não é de Deus e do demônio, não. Isso aí são gêmeos. E explicou para ele, deu a ele uma aula de biologia e uma aula de coisas espirituais. Aí o índio não matou nem um filho, nem o outro. Expulsaram o missionário do meio da tribo indígena. Por quê? Porque disseram que ele não tinha o direito de influenciar na cultura indígena. Meu querido, cai na real, nós vivemos num país de hipocrisia. Enquanto as pessoas estão engravatadas no seu ar-condicionado, desfrutando do bom e do melhor, vidas estão sendo martirizadas e baixando as chamas do inferno. Mas Deus há de encontrar valentes nos últimos dias. Como ele disse para Paulo, falou para Ananias a respeito de Paulo, Ananias, esse aí é para mim um vaso escolhido. Ele vai levar a minha palavra diante dos gentios e dos seus reis, dos seus líderes. Infelizmente, Paulo fracassou na missão dele. Infelizmente, a glória na vida de Paulo não foi muito maior por causa daquela rebeldia. Quando Jesus disse, sai de Jerusalém, eu vou te enviar para os gentios de longe. Infelizmente, não tem problema. Paulo fracassou lá, mas nós podemos recomeçar da onde ele parou. Podemos, e nessa noite, meu irmão, o teu espírito, eu tenho certeza que ele está clamando, ele está gemendo, e você vai ser que nem a Bíblia diz, que Deus faz dos seus ministros, labareda de fogo, é isso que você vai ser. Vão desejar colocar a mão em você, vão desejar calar a tua boca, e você vai dizer assim, ó, não posso parar, e eles vão tentar, e 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você vai ficar de pé, e a obra vai ser feita. Não importa que Paulo caiu, nós estamos de pé. Não importa que no meio da história da igreja, milhares fracassaram, nós nos levantamos pelo poder da palavra de Deus. Respeitar a cultura, meu irmão, não respeite cultura de povo algum. A única cultura que nós temos que respeitar significa o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. Respeitar a cultura, quer dizer então que tinham que respeitar a minha cultura, eu estaria até hoje mergulhado no catolicismo adorando um boneco de gesso. Graças a Deus porque houve um valente que pregou para mim. Graças a Deus porque houve um valente que pregou para você, não respeitou a tua religião, não respeitou a tua cultura, não respeitou os teus princípios, não respeitou o teu estudo, não respeitou a tua educação, olhou para você e viu você como uma alma sedenta, necessitada de Deus, foi lá e te anunciou a glória de Deus, e hoje você está aí feliz da vida. Aleluia! Não quiseram saber se você era um espírita, se invocava os mortos, se servia 7 ou 70 demônios, não olharam para a tua cultura nem para a tua religião,
faça o mesmo. Não olhe para a cultura de ninguém, nem para a religião de ninguém. Anuncia Cristo. E tu vai ver quem é o teu Deus. Quem é o teu Deus? Nas ilhas do Pacífico, onde tem um idioma chamado crioulo, na época que eu fazia o seminário, uma missionária nos contou uma experiência estarrecedora. Ela esteve lá nessa ilha, e ela está pregando o evangelho para uma mulher, depois de várias provas, e a mulher começou a chorar, e ela não está entendendo, e ela está falando, e João 3,16 para cá, e João 3,16 para lá, e a mulher está pranteando, se lastimando. Quando ela acabou a mensagem, chegou perto da mulher: por que a senhora está chorando? E a mulher disse: há quanto tempo esse Jesus está no mundo? E ela falou: ele já veio há mais de 2000 anos. E a mulher disse: mas só agora que vocês me falaram? Só agora porque as autoridades, a ONU e os seus presidentes não estão nem aí para a glória do Evangelho. Mas a glória do Evangelho foi dada a nós. Nós vamos atravessar as fronteiras e vamos em busca dos sedentos. Não haverá mares que nos possam parar, nem barreiras que nos possam deter. Há 2000 anos, mas só agora você vem me falar desse Jesus maravilhoso. Se você tivesse chegado aqui há 3 dias atrás, meu filho estaria vivo. Por que seu filho estaria vivo? Porque tem uma árvore sagrada na nossa tribo, lá na ponta do penhasco. Quem chega perto dessa árvore tem que ser sacrificado. E meu filho, de 4 anos, escapou da mão do pai e foi até a árvore. Meu próprio marido pegou ele pelas mãos e o atirou do penhasco. E sou eu que vou respeitar a cultura de um povo? Eu só conheço uma cultura, é o sangue de Jesus Cristo, que purifica do pecado, que liberta da ignorância. As estatísticas nos Estados Unidos mostram que filhos de crentes chegaram a ser governadores, vereadores, presidentes, pessoas importantes na nação, e filhos de espíritas e católicos se transformaram em marginais, em adúlteros, em prostitutas. Isso é estatística dos Estados Unidos. Que cultura você vai respeitar? Eu não respeito cultura de ninguém. Paulo não respeitou a cultura de ninguém em Atos 19, quando ele pregou contra a Diana dos Efésios. Eles ficaram indignados. Esse Paulo está acabando com o nosso lucro. É sempre o mesmo problema. Está acabando com o nosso lucro. Meu irmão, acabe com o lucro da Igreja Católica. Abra a Bíblia e mostre que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Acabe com o lucro do espiritismo. Diz lá o que a Bíblia diz: olha, não deixará o teu filho passar pelo fogo, não invocará os espíritos dos mortos, em favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos, é o que diz Isaías. É isso que nós temos que anunciar. É por isso que Jesus nos chamou de sal da terra e luz do mundo. Não podemos deixar de falar do que temos visto e... Você quer uma unção que você não consiga ficar calado? Você quer uma unção que você fique indignado com a injustiça? Você quer uma unção que mesmo que você queira ficar no teu canto quietinho, você não consiga? Eu fiz essa oração alguns anos atrás. E hoje as pessoas não entendem porque o meu sangue, ele sai de 0 a 100 graus em 1 segundo. É porque Deus está na minha vida. Em 1 segundo meu sangue ferve do 0 a 100 graus, meu irmão. É só os meus olhos ou os meus ouvidos captarem a injustiça. Aqui, na cidade grande, o meu filho está com um probleminha. Doutor, vem cá resolver o problema do meu filho. Mas tribos indígenas inteiras estão sendo dizimadas por causa de uma simples bactéria, que uma penicilina poderia resolver o problema. Mas ninguém pode tocar na cultura do índio. Você vai respeitar essa lei? Eu prefiro a morte do que respeitar essas leis. Eu não quero que amanhã depois alguém diga para mim: há quanto tempo teu Jesus está no mundo? Só agora tu veio me dizer? E eu olhar para a minha vida e ver que realmente eu fui um inútil.
fiquei parado, perdi tempo. Eu não quero ouvir isso. Está aí. Você vê que o texto que nós lemos de Atos capítulo 4, embora houvesse um sinal muito grande, tremendo, poderoso, as lideranças não queriam a verdade. Você vê que lá em Atos também 19, com Paulo, as lideranças não queriam a verdade. O problema, meu irmão, está sempre nas lideranças. O povo está sempre propício a ouvir alguma coisa, só que quando você anuncia a verdade para o povo, as lideranças perdem os seus privilégios. É por isso que a Bíblia diz que nós somos chamados para abrir vista aos cegos. E Jesus falou assim, olha, para a liderança, se vós fosseis cegos, o vosso pecado seria perdoado. Mas porque vós dizeis, enxergamos, o vosso pecado permanece. É o exemplo, é o tempo todo. Você vê Jesus metendo chicote no povo? Mas na liderança você vê. Jesus não chamou o povo de hipócrita. Jesus não disse que o povo coava um mosquito e engolia um camelo. Nessa oportunidade, meu irmão, diante desses relatos aí, eu te pergunto, você quer que Deus conte contigo para passar por cima das lideranças, sim ou não? A decisão é sua. Você tem que buscar em Deus. O mundo moderno está aí numa boa, e os índios estão adorando o sol e a lua. E eles têm o descaramento de chegar para a igreja e dizer que nós não podemos pregar o evangelho para os índios. Não podemos alterar a cultura indígena. Podemos e devemos, porque um dia alguém foi valente para alterar a minha e a sua cultura. Quantos de nós adorou aqui o tranca-rua? Quantos de nós aqui jogou flores no mar para a rainha do mar? A rainha do mar hoje não passa de um esterco para nós. Quantos de nós aqui deu beijinho na batina de santinho? Quantos de nós aqui se curvou diante de objetos confeccionados por mãos de homens? Quantos de nós aqui levou o sal ungido para dentro de casa? Quantos de nós levou um vinhozinho num saco chamando de sangue do cordeiro? Quantos de nós lavou a alma com sabonete ungido? Quantos de nós levou a rosa ungida para dentro de casa? Meu irmão, não estamos aqui para respeitar a cultura de ninguém, nós já temos a nossa própria cultura. O Evangelho de Jesus Cristo é o princípio que tem que reger as nossas vidas. Abre a tua boca, diz o Senhor, e eu cá encherei. Você quer que realmente Deus conte com os teus lábios? Você quer realmente chegar para Deus e dizer assim, Senhor, aonde eu estou, eu quero que a minha vida faça a diferença, eu quero ver se o Senhor está mesmo na minha vida. Eu quero ver se está mesmo. Não quero ficar vivendo um evangelhozinho de palavras persuasivas de sabedoria humana. Quero ver o teu poder, se o Senhor é Deus mesmo na minha vida. É o eis-me aqui. Eis-me aqui. Porque aquilo que Isaías contemplou continua sendo clamor até hoje. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele diz, eis-me aqui, Senhor. Achei, então vem cá. Ele capacitou. O querubim, o serafim desceu, com Atenaz, tocou os lábios e disse, foi passado de ti a tua iniquidade. Agora ide, anunciai as grandezas do reino de Deus. Amanhã depois você vai ser convidado para entrar numa igreja e pregar. Deus vai abrir essa porta para você. Não queira saber quem está na sua frente ou quem está nas suas costas. Isso não interessa. Interessa quem está no seu espírito, te dando a palavra, te dando a ordem. Não te preocupes com o semblante duro dos homens, porque Deus neste lugar tem nos lapidado com face de diamante. Deus nos tem preparado para ir contra as lideranças. Deus nos tem ensinado a não julgar um homem pelo terno e pela gravata, nem pelo frisado dos seus cabelos. Nesse lugar Deus nos tem ensinado isso.
Você tem recebido essa unção no teu espírito. Você tem aprendido a olhar o ser humano pelo que ele é por dentro e não o que ele é por fora. Aqui Deus tem trabalhado. Aqui Deus está levantando um exército poderoso. Aqui Deus está trabalhando de uma maneira especial, como não está fazendo em nenhum outro lugar. Aqui a face dos irmãos brilham como diamante. Deus está te preparando para ir diante das lideranças, passar por cima delas e alcançar o povo do Senhor que está sendo martirizado. Não respeite liderança. Você não pode respeitar uma liderança que diz que a pessoa tem que passar numa secretaria, pagar alguma coisa para retirar um cartão para celebrar uma tal ceia do Senhor. Você não pode respeitar um homem desse. Isso não é um homem de Deus. Você não vê que o objetivo dele é só dinheiro? Ele não está preocupado com a edificação de vidas, ele está preocupado apenas com o salário dele. Você não pode respeitar um homem desse. Se Deus está trabalhando na sua vida, se você quer a unção, se você quer o chamado, se você quer o ministério, Deus fará a obra. Deixa o chamado de pregar amor para quem foi chamado para pregar amor. Mas se você veio para esse ministério, meu irmão, é que Deus tem um outro plano contigo. Nós vamos ficar por aqui. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.